Oi, gente! Hoje nós vamos para o estudo número 4 do nosso ciclo 2020 do Celebrando a Recuperação. Você que faz parte do ciclo, que está cumprindo direitinho, espero que você tenha tido uma semana bastante proveitosa na sua jornada, na sua caminhada, e que você tenha conseguido fazer as admissões que precisa. Nós estamos então na primeira decisão, a decisão de admitir. E na semana passada nós admitimos que já passamos por processos, por estágios de negação. É importante fazer essa admissão. Nós vimos que existem coisas que muitas vezes são mais fáceis da gente esconder do que admitir. E aí a negação acaba entrando. Mas nós também aprendemos como podemos fazer para sair da negação, para vencer a negação. Hoje, nossa admissão tem a ver com compensações. E eu queria que você então dissesse aí onde você está. Eu admito que faço uso de compensações. É muito difícil admitir isso, porque muitas vezes vai de encontro àquilo que nós queremos passar como imagem. A imagem de uma pessoa bem resolvida. E nem sempre essa imagem corresponde à verdade de quem realmente nós ainda somos. Mas é como nós dizemos aqui no CR, você já sabe disso, é um passo de cada vez. Nós ainda não somos quem gostaríamos de ser, mas, graças a Deus, nós já não somos mais como nós éramos. Então nós estamos um dia de cada vez, um passo de cada vez, avançando. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 7, versículo 18, vai dizer assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. O apóstolo Paulo parece que fez o Celebrando a Recuperação, mas ele, se fez ou não fez, estou brincando, mas a verdade é que ele foi alguém que soube admitir essa natureza, essa luta interior, e agora, nessa carta escrita aos Romanos, ele admite que o bem que ele deseja fazer ele não consegue, e o mal que ele não deseja, não é a sua vontade, muitas vezes é o que ele faz. E nós também. A compensação é exatamente um mal que eu não desejo fazer, mas que eu acabo fazendo. E é por isso que eu preciso admitir. Então vamos entender a raiz da compensação? Então vamos lembrar daquela nossa árvore? Aquela árvore, ela mostra que a raiz, dependendo da raiz, o tronco ele vai se desenvolver e ele vai gerar frutos ou compensações. Então se eu carrego ainda a raiz da orfandade, isso vai trazer para mim muitos problemas emocionais e muitas vezes eu vou fazer uso de compensações para tentar de alguma forma lidar com esses problemas emocionais causados pela raiz da orfandade. Então, a raiz das compensações no final acaba sendo a orfandade, o sentimento de orfandade. Então as compensações elas vão aparecer muitas vezes em níveis, dependendo das minhas experiências de vida, dependendo das suas experiências de vida. Por exemplo, no primeiro nível, muitas vezes nós vamos encontrar compensações ligadas a 3 áreas que são áreas muito fortes na vida de todo ser humano: a codependência, a sexualidade distorcida e os vícios. Nós vamos entender um pouquinho a respeito de cada uma dessas 3 áreas que geram compensações, comportamentos de compensações que muitas vezes nós estamos vivendo, mas nem percebemos e nós precisamos enxergar para admitir. Por exemplo, a codependência. O que é codependência? É quando eu tenho um relacionamento com uma pessoa ou com mais de uma pessoa em que esse relacionamento ele me aprisiona. Eu não consigo ter equilíbrio nesse relacionamento. Existe então a codependência impositiva e a codependência
anulativa. O que é a codependência impositiva? É aquela que eu imponho, onde eu imponho o meu jeito, as minhas vontades, os meus achismos na vida de alguém. Então é quando eu uso de controle sobre alguém. A codependência é impositiva. Eu imponho quem eu sou na vida de alguém, anulando aquele outro ser, para que ele seja quem eu quero que ele seja. Essa é a codependência impositiva. Tem pessoas que precisam. Eu reconheço e admito que em alguns momentos, houve um momento da minha vida em que eu precisava me impor quem eu era na vida das pessoas com quem eu me relacionava, gerando uma codependência para mim. Eu precisava ter pessoas que me seguissem, que me obedecessem. E eu tinha que ter o controle a respeito daquilo que aquelas pessoas faziam. Isso às vezes se estabelece em relação ao cônjuge, isso às vezes se estabelece em relação aos filhos, a um amigo, quando eu quero mandar e comandar o outro. Mas a codependência anulativa é o oposto disso, é quando eu preciso que alguém mande em mim, que alguém me direcione e eu me anulo como ser, como indivíduo, em detrimento de uma pessoa que tem sobre mim uma imposição e isso me anula. Existem pessoas que dependem também disso, que fazem desse tipo de relacionamento um relacionamento codependente. Eu preciso ter alguém todo o tempo dizendo como eu devo agir, como eu devo pensar, como eu devo sentir. E se eu não tiver, isso me deixa desconfortável, me desequilibra. Quais são alguns sintomas que estão ligados, então, à codependência, às vezes às distorções sexuais ou aos vícios? Ou seja, a essas compensações. Eu faço uso de compensações, muitas vezes, para me sentir melhor, mas isso só acontece num primeiro momento, porque depois alguns sintomas começam a aparecer. Por exemplo, a depressão, a culpa, baixa autoestima, insegurança, angústia, ansiedade, compulsividade, impotência sexual ou outras situações que muitas vezes são geradas por causa das compensações, que eu faço uso para eu me sentir melhor no primeiro momento. Mas vamos entender mais sobre as compensações. Além da codependência, a questão dos hábitos, compulsões e vícios. Então veja bem, há uma diferença. Às vezes alguém pensa que um hábito é um vício, que um vício é uma compulsão. Não, tem diferença entre eles. Hábito é todo comportamento que se torna repetitivo, que se torna fixo e que consolida na minha memória uma rotina. Por exemplo, existe o hábito que eu aprendi, ele não veio comigo, mas eu aprendo. O hábito é algo que eu aprendo, que me ensinou, por exemplo, a respeito da minha higiene. Todos os dias, escovar os dentes. Esse foi um hábito que foi gerado, que foi ensinado. Ele é um bom hábito para a minha vida. Então, existem hábitos que são bons, mas existem hábitos que acabaram sendo incorporados na minha vida, mas que eles não trazem benefício. Por exemplo, o hábito de roer unha. Acaba sendo um hábito que muitas vezes eu incorporo para lidar com, por exemplo, uma ansiedade, mas que ele acaba não sendo bom. Nós sabemos que existem várias situações ligadas ao hábito de roer unha. Uma delas a transmissão, né? Você se contaminar por conta da sujeira que está debaixo das unhas. Então, é um hábito que nós sabemos que não é saudável. O que é uma compulsão? Compulsão é um impulso que eu sinto, que eu fico sendo levado irresistivelmente a fazer alguma coisa, a executar alguma coisa, às vezes até mesmo irracional. Então, compulsão, por exemplo, por comida. Eu já estou saciado, eu já não tenho mais condições de suportar, mas por conta desse impulso irresistível, eu continuo comendo. Isso já é uma compulsão. E o que é um vício? O vício é um hábito que se tornou fora de controle. Começou como um hábito, mas ele acabou se tornando um vício. Um exemplo muito claro é a pornografia. Ninguém começa na pornografia viciado, mas ela acaba se tornando um vício. Mas você começa buscando esses elementos, o filme, ou seja lá o que for ligado à pornografia. E aí daqui a pouco você faz disso um hábito, toda noite, todo dia.
você vai fazendo regularmente. Daqui a pouco, quando você se percebe, você tenta deixar, você quer deixar, mas você não consegue. É quando o hábito já se tornou um vício. Mas há uma boa notícia para você, que é a nossa conclusão de hoje. Você foi planejado para dar certo. Deus, quando pensou em você, Ele pensou em você para dar certo. Nós não fomos feitos para ficarmos presos, nem a hábitos, nem a vícios, nem a compulsões. Deus nos deu condições de nós vivermos em liberdade, de nós rompermos com toda a codependência, de nós vencermos todo vício, toda compulsão. E o caminho da recuperação nos ajuda a ir vencendo essas compensações. Hoje você está aqui admitindo, você está enxergando, você está admitindo. E esse é um passo importante, um passo que você está dando para você vencer. Então, para terminar, eu deixo essa pergunta para você pensar, refletir e anotar aí no seu caderno, na sua agenda, no seu bloco de anotações. Quais as compensações que você usou, dessas que eu falei e outras que vierem à sua memória, ou que você ainda costuma usar? Será que você está envolvido em algum relacionamento codependente? Às vezes a gente pensa que é só alguém que manda na gente, mas muitas vezes nós temos necessidade de mandar nos outros. Isso é codependência também. Quando eu aprendi isso, gente, isso para mim me assustou demais, porque me fez enxergar que eu vivia isso. Mas também foi libertador, porque eu pude admitir que eu tinha necessidade de controle, inclusive sobre a vida das pessoas que me cercavam. E admitir isso me libertou.